Comigo, irmãos, a palavra do Senhor no livro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler dois textos para podermos entender o que Deus ele quer falar conosco através da tua palavra. Atos capítulo 4, verso 32 ao 35 e depois Atos capítulo 5, verso 1 ao 11. Atos capítulo 4, verso 32 ao 35, depois no mesmo livro, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Esses dois textos, para tomarmos por base aquilo que o Senhor colocara no meu coração para falar nesta noite. Todos acharam, amém? E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Capítulo 5, do verso 1 ao 11. Vamos ler, capítulo 5. Diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço daquele quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe, Pedro, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Vamos repetir o versículo 11 aqui, todos juntos. E houve um grande temor, e toda a igreja, e todos ouviram essas coisas. Vamos repetir? E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, quando eu estava orando a Deus, perguntando ao Espírito Santo o que eu iria trazer nessa noite para nós, e o Espírito Santo falava comigo. Este ano é um ano cujo tema é o ano de colheita. E o Espírito Santo falava ao meu coração, esta mensagem, meu filho, ela vem como um antídoto para que eu possa continuar operando no meio da minha igreja. Então esta palavra ela vem como um antídoto para que o Espírito Santo possa continuar operando no meio da igreja. O tema que o Senhor colocara no meu coração é: quando o pecado é tirado do meio da igreja, o milagre acontece. Amém?
O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 ao 35, que nós lemos, diz que a multidão dos que creram era um, e o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo eram em comum. A igreja de Jerusalém era uma família unida, de modo que as necessidades de qualquer irmão, especialmente as viúvas sem sustentos, foram supridas pelos fundo central. O que significava esse fundo central para nós entendermos? As contribuições no começo da igreja primitiva, ela não era como as contribuições de hoje, eram diferentes. Por quê, pastor? Havia tanta comunhão e temor na igreja, que eles por conta própria não se contentavam em contribuir apenas com 10%, o que é estipulado pela Bíblia. Mas eles traziam mais. A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com cada um que tinha suas necessidades, e não haviam necessitados no meio da igreja. Por quê? Porque o coração deles eram de livre e espontânea vontade. Eles não eram obrigados, irmãos, a fazerem isso. Não, como nos dias de hoje, não eram obrigados a fazer isto. Não era uma lei, ninguém era obrigado a contribuir. Esta era uma cultura de comum acordo que os primeiros cristãos em Jerusalém adotaram para suprir as necessidades da igreja, dos irmãos necessitados, das viúvas, como eu já disse. Então era de comum acordo. A igreja foi tão impactada pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, que não precisava do pastor Pedro falar todo dia sobre isso. De coração aberto, de espontânea e livre vontade, eles traziam mais do que era necessário. E a igreja não tinha necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que lemos, Atos capítulo 5, verso 11, vai dizer, diz que Ananias e Safira fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo. Mas ao contrário dos outros irmãos, eles retiveram parte do dinheiro, afirmando para Pedro que tinha dado tudo. E na mesma hora, Pedro revelou que Ananias não havia mentido para a igreja, mas ao Espírito Santo de Deus. Ananias foi fulminado na hora e morreu diante dos apóstolos. O nome Ananias significa Deus tem sido gracioso. Significado bonito, não é? Um nome bonito, olha o significado do nome. Deus tem sido gracioso. Mas o que Ananias não entendeu é que Deus, além dele ser graça, a própria graça, ele também é justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também é justiça. E não tolera o pecado. E na hora ele foi fulminado, caiu morto, porque mentiu ao Espírito Santo de Deus. 3 horas depois, Safira, mulher de Ananias, veio com a mesma mentira. Sem saber o que havia acontecido com o marido, ela contou a mesma mentira que eles haviam combinado. E ela também recebeu o mesmo juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Também morreu na hora. O nome Safira significa bela. Também um nome bonito. Significado bonito, né, irmão Zezinho? O nome de Ananias, Deus é gracioso. O nome de Safira, bela. Mas o que Safira não sabia que o seu coração tornou feio. O nome dela tinha um significado bonito, mas o nome, irmão, só o nome não interessa. Tornou feio o seu coração. Por quê? Porque ela mentiu para o Espírito Santo
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o pecado não consistia em reter uma parte do dinheiro, se ele estivesse feito de forma honesta. O problema foi que, além deles mentir à igreja, eles também mentiram ao Espírito Santo de Deus, sendo hipócrita e enganando a todos. Tentaram fazer com que o Espírito Santo de Deus participasse daquela mentira. Por quê, irmãos? Tentaram fazer com que o Espírito Santo fosse participante daquela mentira, daquele abominável crime. Porque aquela ação social, ela não partiu de homens, ela não partiu do pastor Pedro, ela não partiu dos demais apóstolos, ela não partiu de nenhum homem. Aquela ação social, ela partiu de Deus, foi inspiração do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. Ao mentirem, eles não estavam mentindo para Pedro, não estavam mentindo para a igreja, mas estavam mentindo para o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias e Safira não entenderam isso. Começaram tudo errado, com engano, mentiras. E se tem uma coisa que Deus não tolera, irmãos, não aceita, é vida de aparência. Que é isso, pastor Edmar? Vida de aparência. O nosso Deus, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não tolera aparência, ele aceita a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem fique estarrecido, escandalizado, quando lê Atos 5:5. Por quê, pastor? Ao ver que Deus matou 2 pessoas só porque mentiram a respeito de uma transação comercial e sobre uma oferta dada à igreja. Que isso, pastor? Se fosse nos dias de hoje, ia cair um monte de gente morta. Há quem fique escandalizado. Deus não podia fazer isso. Deus foi intolerante. Aleluia. Mas quando consideramos os elementos desse pecado, devemos concordar que Deus julgou corretamente. Por quê? Porque era a primeira vez que uma abominação grave daquele tipo acontecia na igreja primitiva, era o começo da igreja. A igreja estava começando, então era necessário uma resposta radical de Deus contra o pecado. Senão o pecado iria lastrar no meio da igreja, irmãos. Então Deus diz: eu vou cortar o mal pela raiz agora, eu vou cortar o pecado agora. Porque se eu não cortar agora, isso vai se alastrar no meio da igreja. E o projeto de Deus era que através dos apóstolos formasse a igreja do Senhor, a qual o Senhor disse que nós fomos sobre o fundamento dos apóstolos. E se Deus não fizesse isso, irmão, a igreja não chegaria aonde chegou hoje. Era necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre julgou o pecado com severidade, no começo de um novo período na história da salvação. Eu quero citar alguns exemplos para nós entender aqui, de pessoas que desobedeceram a lei de Deus. Já falei que isso aqui é um antídoto para nós, era prevenção, e pagaram um preço muito alto. Quando o tabernáculo foi erigido, quando Deus ordenou a Moisés para que erigisse o tabernáculo, deu todas as coordenadas, Deus matou Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, por tentarem oferecer fogo estranho sobre o altar do Senhor. Está lá em Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário, e puseram sobre este incenso. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe permitiu o Senhor. A Bíblia diz: então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aleluia. Morreram
os dois. E falou Moisés a Arão, dizendo, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todos. Porém Arão ficou calado. Por quê? Porque se tratava dos dois filhos dele. Ficou calado. Aleluia. O negócio foi tão grave, meus irmãos, que Deus não permitiu Arão e seus filhos de lamentar a morte de Nadab e Abiú, e nem participar do sepultamento dos dois filhos. Não permitiu. Deus não permitiu. Se você ler ali o texto, você vai ver. Levítico capítulo 10 e verso 6. Ou seja, o pai não pôde participar do sepultamento do filho, e nem os irmãos. Que isso, pastor? Deus falou para Moisés, toda a casa de Israel pode lamentar o incêndio que o Senhor suscitou, ou seja, a morte dos dois filhos de Arão. Mas Arão e seus filhos estão proibidos de lamentar a morte desses dois. Estão proibidos de até ir no sepultamento, de sepultar os seus dois filhos. Aleluias. Como sacerdotes do Senhor ungidos por Deus, Arão e seus filhos tinham a obrigação de colocar o serviço de Deus em primeiro lugar. Não podemos interromper nem mesmo por causa de um enterro. Olha como Deus tratou o negócio, irmão. Nem mesmo por causa do enterro de seus filhos. Era como se Deus estivesse falando para Arão através de Moisés. Moisés, vocês estão proibidos, Arão, você e seus filhos, de prestar homenagem para eles. Porque alguém que morre na desobediência, alguém que desobedece a minha palavra, alguém que se rebelia contra mim, não é digno de ser homenageado. Deus foi duro, meu irmão. Por quê, irmão? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. Ele tem prazer na morte do justo, mas do ímpio ele não tem prazer. Ainda mais os dois homens que desobedeceram. Trataram comuns as coisas santas de Deus. Aleluia. Assim que os hebreus começaram a conquistar a terra de Canaã, começando por Jericó, Deus matou Acã e toda a sua família por desobedecer uma ordem de Deus. Deus disse a Josué e ao povo de Israel que Jericó seria entregue nas mãos do povo de Israel, e eles destruiriam todos. Eram mais de 30 nações, mais de 30 cidades, irmão. Deus falou, eu vou entregar tudo nas tuas mãos, Josué. Vou entregar tudo, é só obedecer a minha palavra, é só seguir as minhas instruções. Aleluias. Porém, a prata e o ouro e todos os vasos seriam consagrados ao Senhor. Eles começaram por Jericó. Deus falou, a primeira cidade que vocês vão conquistar vai ser Jericó, a cidade fortificada, todos conhecem a história. Mas Deus diz, porém, a prata e o ouro e todos os vasos de metais sereis consagrados ao Senhor. Guardado os tesouros do Senhor. E todo o povo obedeceu a ordem divina, menos Acã, da tribo de Judá. Todo o povo acatou a ordem de Deus, menos Acã. Deus falou, o ouro, a prata, os utensílios, é consagrado a mim. Aleluia. Vocês não vão tomar para vocês, para si. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Acã tomou parte para si dos tesouros de Jericó. E Deus tirou contra o povo de Israel, punindo toda a nação com a derrota de Ai. Josué estava tão empolgado, meus irmãos, com a vitória contra Jericó. Ele estava tão empolgado com a conquista de Jericó, que ele falou assim, eu vou mandar apenas 3.000 homens. 3.000 homens. Josué tinha 30.000 homens à sua disposição para a guerra.
Mas vou mandar apenas 3.000. Jericó, uma cidade imbatível, uma cidade invencível, Deus entregou nas nossas mãos. A cidade de Ai, uma cidade pequena, isso vai ser moleza. Aleluia. Ele subestimou a força do inimigo. Subestimou. E mandou 3.000 homens. O que Josué não sabia é que eles seriam derrotados diante dos seus inimigos. Por quê? Porque a Bíblia diz que havia pecado no meio deles. Haviam coisas que não agradavam a Deus. Josué capítulo 7, verso 5. O que Josué não sabia é que eles seriam derrotados por causa do pecado. Os homens de Ai derrotaram Israel e feriu 36 homens, 36 soldados. A Bíblia diz que quando Josué fica sabendo, quando Josué vê aquele episódio, que o povo de Israel, 3.000 homens foram derrotados, a nação, o povo foram derrotados diante de uma cidade pequena. Seria um motivo de escárnio diante da sociedade, diante das outras nações pagãs, seria motivo de zombaria. Josué rasgou as suas vestes e diz: Deus, por quê? O Senhor nos entregou Jericó, uma cidade muito mais potente, uma cidade invencível, uma cidade fortaleza. E agora diante dessa cidade pequena, diante desses homens, desse povo, nós fomos derrotados. Rasgou as suas vestes. Aleluias. E Deus falou para Josué: Josué, tem anátema no meio do povo. Tem anátema. Aleluias. Vocês têm de tirar aquilo que não agrada a mim. Aleluia. Josué perguntou: por que, Senhor? O que me chama a atenção nesse texto é que quando nós olhamos para o texto, Josué capítulo 7, verso 1 a seguir, depois da vitória contra Jericó, nós não vamos ver Josué orando. Para ir na batalha contra Jericó, Josué consultou a Deus, Josué orou. Mas depois que ele obteve a vitória, nós não vamos ver Josué. O texto não vai mostrar em lugar algum aqui Josué orando. Parou de orar. E quando nós paramos de orar, não tem revelação, não tem presença, não tem maravilhas. Josué parou de orar. E Deus também parou de falar. Aleluias. Glória a Deus. Se Josué tivesse orado antes de ter ido à batalha, Deus teria falado: não vá. Não vai, porque tem pecado no meio do povo de Israel e vocês vão perder a batalha. Se Josué tivesse orado antes da batalha, ele teria poupado a vida de 36 homens, que foi ferido, morreu na batalha. Aleluia. A vitória de Josué em Jericó deu autoconfiança para ele. Deu autoconfiança. Por certo, ele pensou: não precisa nem de orar mais. Não precisa. Nós já vencemos Jericó e Deus falou que os povos cananeus, essa terra é nossa, essa é uma questão de tempo. É aí que mora o perigo, meu irmão. Aleluia. É aí que mora o perigo. Porque a falta de oração nos afasta de Deus. E a autoconfiança, o orgulho, a autoconfiança nos leva à derrota. Grave isto. Eu vou repetir. A falta de oração, de comunhão com Deus, nos afasta de Deus. E a autoconfiança nos leva à derrota. Achar que não precisamos mais orar, achar que não precisamos mais vir à casa de Deus, achar que não precisamos mais, meu irmão. Josué estava dessa maneira. Aleluias. Oh, glórias. Glória a Deus. Foi esse pecado que levou Lúcifer a ser expulso do céu,
A autoconfiança, o orgulho de achar que não precisava mais de Deus. E o Espírito Santo falava ao meu coração quando eu orava e meditava nessa palavra. Esta síndrome de Satanás tem invadido muitos corações, muita gente que tem achado que não precisa mais de mim. Pararam de orar, pararam de santificar, pararam. Aleluias. Depois da derrota para Ai, Josué orou. Só depois. E quando vem os problemas, quando vem as adversidades, aí o crente corre. Ora por mim, irmão. O negócio está feio. Não é assim conosco? Nossa, estou pregando para mim também. Aleluias. Depois ele orou. Aleluias. Por que tem que ser assim, meu irmão? Só depois que vem os problemas é que nós voltamos a orar, é que nós voltamos a santificar. Por que tem que ser assim? O Espírito Santo está falando ao nosso coração. Por que tem que ser assim? E muitas das vezes, quando resolvemos a orar, nós não obtemos a vitória. Por quê? Porque o crente ele tem que ter depósito com Deus. Não é só na hora do aperto, não é só na hora do problema, não é só na hora da adversidade que nós vamos correr para Deus. Ele pode nos atender, porque Ele é misericordioso, mas nós temos que ter depósito com Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Aleluias. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo através da palavra, se você orar antes da batalha, Deus vai te dar estratégia para vencer o inimigo. Se você orar antes das lutas, Deus vai te dar vitória. Aleluia! Oh, glórias! Deus estava punindo todo Israel por causa do pecado de um só homem. Deus estava punindo todos. Josué capítulo 7, verso 1. Deus disse a Josué, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Sabe por que Deus colocou a culpa do pecado de um só homem em toda a nação? Porque Israel é um só povo no Senhor. Não é apenas um conjunto de tribos, famílias ou indivíduos. Israel é uma unidade. E na cultura judaica, toda a comunidade sente o fardo do pecado e a bênção da justiça de um só homem. Sente o fardo. O pecado de Acã ameaçava a segurança de toda a comunidade. E Deus considerou toda a comunidade responsável pelo pecado de Acã. Trazendo essa aplicação para nós, nesta noite, é assim que acontece com a igreja. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. E nós somos os membros deste corpo. Cristo cabeça. Aleluia. Quando alguém peca, quando alguém transgride a lei de Deus, toda a igreja sente o fardo do pecado. Toda a igreja, meu irmão, sente o fardo. Por quê? Porque ela é um corpo. Nós somos os membros. Aleluia. Deus estava dizendo para Josué, enquanto não tirar o pecado, eu não vou operar mais milagre no meio de vós, e vocês não vão vencer. A consumação do pecado, preste bem atenção nisso. A consumação do pecado sempre terá 3 etapas. Primeiro, a visualização. Segundo, a cobiça. E terceiro, posse. Visualização. Depois que o pecado de Acã foi descoberto, Josué interrogou Acã, e Acã confessou. Olha o que Acã vai dizer. Diz, vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. O primeiro erro de Acã foi olhar. Foi o primeiro erro de Acã, foi olhar. Por quê? É provável que o primeiro olhar não tinha como Acã evitar.
O primeiro olhar, irmão, não tem como, muitas das vezes não tem como nós evitarmos. É o olhar, esse olhar se chama olhar acidental. É quando você não quer olhar, é quando você não quer fazer aquilo que contraria a vontade de Deus, mas você olha. É o olhar acidental. Louvado seja o nome do Senhor. É quando alguém olha, visualiza, mas vai embora. Fala, isso não agrada a Deus e não alimenta aquele olhar. O problema é que Acã voltou a olhar. E o segundo olhar se chama olhar intencional. É o olhar intencional. Acã diz, vi entre os despojos. O primeiro olhar ele não viu muita coisa não. Ele não viu muita coisa. Mas no segundo olhar, ele já vai falar com mais detalhe para Josué. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Ele deveria ter olhado, ele não deveria ter olhado de novo, porque o segundo olhar é o olhar intencional. Aí veio a cobiça. É por isso que Jesus diz em Marcos capítulo 9, verso 47, se o teu olho te faz pecar, te faz tropeçar, arranca-o. Porque é melhor entrar no reino com um só olho do que ir com os dois para o inferno. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, no sentido espiritual, arranca-o. Desvia-o das coisas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 7, verso 2. Acã foi descoberto e ele está fazendo uma confissão para Josué. Ele está fazendo uma confissão. Primeiro ele disse, olhei. Depois ele disse, vi. Depois ele disse, cobicei e tomei. Ele consumou. E a cobiça gerou o pecado. Não é assim que está escrito lá em Gálatas? O segundo erro de Acã foi ter dado outro nome, irmão Rosemildo, para os tesouros de Deus, para poder se livrar do pecado, da culpa, daquilo que ele havia cometido. Ele chamou os tesouros de Deus, as coisas sagradas, porque no momento que Deus falou para Josué, já eram coisas sagradas. Ele chamou de despojos aquilo que era sagrado para Deus. O que significa despojos? Lixo. Lixo. É como se Acã estivesse dizendo, Deus não vai se importar com isso não. Eu posso pegar só algumas coisinhas, está no lixo mesmo. Aleluias. Mas ele não sabia que Deus estava olhando lá do céu e não tolera. Aleluias. Deus havia falado para Josué que os tesouros que haviam em Jericó seriam destinados ao Senhor, consagrados ao Senhor, não pertencia nem a Israel, nem a Acã, nem a ninguém, unicamente a Deus, ao Senhor. Deus estava dizendo, Deus disse para Josué, os despojos, os tesouros da primeira batalha é meu. Porque eu sou Deus de primícias, Josué. O primeiro é meu. Então os primeiros tesouros você vai guardar para mim, não vai tocar, porque eu sou Deus de primícias. O Espírito Santo falava ao meu coração, quando Acã toma parte, alguma coisa ali dos tesouros de Deus, automaticamente ele estava deixando o resto para Deus. Meu irmão, eu lutei para não falar isso aqui. Eu relutei com o Espírito Santo para não falar isso aqui. Ele estava deixando o resto e Deus disse, eu não preciso de resto. Eu não preciso de resto, eu sou Deus das primícias. Eu sou tanto Deus da primícia que eu dei o meu único filho, primícia dos primogênitos, para morrer pela minha igreja. Como Ele deu o melhor para nós, o único filho, aquele que é santo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele não tolera. Deus estava dizendo, se vocês foram fiéis na primeira batalha, os tesouros da segunda,
Tem mais 30 cidades, tem mais de 30 para vocês tomar posse, e os tesouros das outras é vosso, aleluia, mas seja fiel nas primícias. Era só uma questão de tempo para Acã entender isso e tomar posse da vitória. Deus está dizendo, é só uma questão de tempo, meu filho, espera, acalma, seja fiel. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro erro de Acã, após ter cobiçado e tomado para si, pensar que poderia escapar dos seus delitos, achar que nunca seria descoberto. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca. O pecado sempre deixará marcas e consequências. O pecado de Acã torna mais odioso pelo fato de ele ter sido consciente. Ele pegou consciente. Não foi por acidente, foi consciente. Por que, pastor, foi consciente? Aleluia. Acã tinha consciência de tudo que Deus havia feito na sua vida e da sua família. Deus cuidou dele e da sua família no deserto. Não deixou faltar água quando precisou, não deixou faltar pão quando precisou, não deixou faltar vestimenta, não deixou faltar provisão, e ele tinha consciência disso. É isso que o Espírito de Deus quer que nós entendamos, que nós tenhamos consciência que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem suprido a nossa necessidade, e o que nós estamos oferecendo para Ele. Aleluias, oh glória, aleluias. Deus fez com que eles atravessassem o Jordão em segurança. Deus lhe concedeu vitória sobre Jericó. Na aliança em Gilgal, Deus havia aceitado Acã como filho, porque quando ele pecou, Josué capítulo 7, aleluias, e versículo 19, versículo 1 e 2, ou 19, se não me falha a memória, Josué disse assim, versículo 7, 3 e 4, Josué disse assim, filho, confessa, dá glória a Deus, filho, confessa o seu pecado. Deus havia aceitado ele como filho. Aleluias. Mas mesmo sabendo de todas estas experiências, ele desobedeceu a Deus, só para se apropriar de uma riqueza que ele nem podia, Diácono Robert, desfrutar. Teria que esconder para o resto da vida. Ah, meu Deus. Aleluia. O que me chama a atenção é que Acã pecou em Jericó, mas o pecado só foi revelado depois da derrota para Ai. Por quê, pastor? Porque Josué parou de orar. E quando nós paramos de orar, não tem revelação de Deus. O pecado fica encoberto. A igreja paga o preço quando paramos de orar. Quando nós oramos, Deus levanta profetas. Deus fala através da palavra. Oh, rabacando masuri cantonai arabacás. Oh, glória a Deus. Aleluia. O pecado de alguém pode não gerar consequências hoje, mas um dia a justiça de Deus revelará. O pecado de hoje pode até não comprometer o hoje, porém não poupará as consequências do amanhã. Aleluia. A Bíblia diz que Acã tomou para si uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Isto representava, para você ter uma ideia, o salário de uma vida toda de um trabalhador comum. Acã havia passado grande parte da sua vida no deserto, irmão, sem construir nada. Estava vivendo pela fé no deserto. Todos os dias Deus mandava provisão, ele não tinha riquezas. Quando de repente ele via a oportunidade
de resolver o seu futuro de uma vez por todas, mesmo que isso lhe custasse pecar contra Deus. Aleluia. Toda a riqueza que é fácil demais se torna perigosa. E há situações que o diabo põe diante de alguém a chance de definir a vida, porém por caminhos errados que levam à morte. Provérbios capítulo 14, 12. Há caminhos que parecem direito aos olhos dos homens, mas são caminho de morte. Aleluia. O castigo pela violação divina era de destruição total. Toda a descendência do infrator tinha que ser eliminado, para que o seu nome caísse no esquecimento. Havia uma lei em Deuteronômio 24 e 16, que proibia os filhos pagar pelo pecado dos pais, para que algum inocente não morresse, irmão. Diz assim, que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. A lei tinha como objetivo de aplicar a restrição ao sistema legal e civil. O pecado de Acã foi tão grave, meu irmão, que o próprio Deus resolveu aplicar o juízo. Deus disse para Josué: tem que morrer todos desta família para servir de exemplo para o povo de Israel. O apedrejamento era uma forma de execução comunitária para punir crimes contra a comunidade. A lei exigia que a pessoa que havesse sido ofendida participasse da execução, e nenhum indivíduo seria culpado pela morte do criminoso, nenhum. Quando nós olhamos para essa história, já estou partindo para o final, parece que Deus foi radical, não parece? Ao exigir que toda a família de Acã e seus bens fossem apedrejados e queimados. Porque no meio da família de Acã tinha pessoas inocentes. Tinha pessoas inocentes. O exercício do juízo de Deus, entenda isto, é um instrumento do Senhor para gerar temor no coração do seu povo. A consciência da justiça de Deus não pode ser esquecida na memória de uma geração. É por isso que muitas das vezes, irmão Cristiano, presbítero Cristiano, que Deus permite alguma coisa acontecer para gerar temor. As pessoas não entendem, mas é Deus permitindo para gerar temor no meio do povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pecado de Acã trouxe consequências sobre ele, sobre a comunidade de Israel e sobre toda a sua família. Da mesma forma, o pecado de uma só pessoa sempre trará consequências sobre ele, sobre a igreja e sobre a sua família. O lugar da destruição de Acã se chamou Vale de Acó, que significa lugar da perturbação. É uma alusão ao significado do nome de Acã, que também significa perturbação. Olha o significado do nome do homem. Poderia sair alguma coisa boa só pela misericórdia de Deus. Aleluia. Então nessa história, irmão, porque contamos aqui um pouquinho para você entender, bíblica, Deus puniu os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, por causa do pecado. E Deus puniu toda a família de Acã por causa do pecado. Agora eu cheguei no texto que nós lemos. Então, quando a igreja primitiva começou, Deus não podia fazer diferente. Era preciso estabelecer o temor. Aleluia. Atos capítulo 5 e 11, por causa da morte de Ananias e Safira, sobreveio um grande temor sobre a igreja. E os que ouviram falar desse acontecimento, sentiram o temor. Aleluia. No caso de Ananias e Safira, Deus permitiu que fosse aplicada uma punição, não permitiu que fosse aplicada uma punição eclesiástica. Deus falou, não vai tirar de comunhão, como fazem hoje, 90 dias, 30 dias, conforme o regime da igreja. Não, Deus não vai tirar não. Eu vou aplicar o juízo, eu vou aplicar a disciplina. E a disciplina é, todos têm que morrer, para servir de exemplo. Aleluia. O Espírito Santo falava comigo. O pecado tem que ser cortado no começo, irmão. Porque se deixar alastrar, ele causa um estrago no meio da igreja. Então tem que cortar no começo. Tem algumas coisas, irmãos, que ela precisa ser cortada no começo.
Porque se deixar, não faz mal. Que isso, pastor? Eu vim falar o que Deus colocou no coração para falar. E eu já disse que essa palavra é como um antídoto para Deus continuar operando maravilhas. Hoje, esse ano é um ano de colheita. E Deus falou, é isso que eu quero, para eu continuar operando maravilhas, salvando almas, batizando no Espírito Santo, abrindo portas, operando milagres. É isso que eu quero no meio da minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é como um antídoto. Quando afasta o pecado da igreja, há um grande temor. Atos capítulo 5 e 11, sobreveio um grande temor em toda a igreja. Quando afasta o pecado da igreja, a santidade e a sinceridade aumenta. A santidade e a sinceridade aumenta no meio da igreja, isso é bom. 2 Coríntios 7:1, purificando-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando na nossa santidade, no temor de Deus. Quando afasta o pecado da igreja, cria um espírito submisso e obediente, a submissão. Por que nós estamos vivendo um tempo de insubmissão? Por quê, irmão? Aleluia. Porque tem muita coisa que precisa ser tirada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando afasta o pecado da igreja, cria um espírito submisso e obediente. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, perseveravam. Vinha a luta, vinha as adversidades, mas o crente não mudava de igreja, o crente não parava, ele perseverava na palavra. A doutrina fala de palavra. Quando afasta o pecado da igreja, a presença de Deus é confirmada e o milagre acontece, aleluias. Atos capítulo 2 e verso 43, em cada alma havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, aleluia. Quer ver milagre, quer ver maravilhas, a sua vida, aleluia, melhorar na presença de Deus, Deus confirmar aquilo que tem prometido na tua vida, aleluia, obedeça a palavra, seja submisso, seja sincero diante dEle. Oh, Barás, sabe por que não está havendo mais milagre como havia no passado? Não quero ser saudosista. É porque muitas coisas estão sendo toleradas. Faz mal não. Século 21, tempo da modernidade. Mas o Deus de Abraão continua o mesmo, aleluia, arabacaba, suricanta. Oh, aleluias. Oh, marabassuque no manamanai. E Deus está dizendo para nós nessa noite, como disse para Josué, capítulo 3 e 5. Tirai o pecado do meio de vós, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Deus não disse hoje eu farei maravilha, porque nós estamos esperando maravilha hoje, mas Deus está dizendo primeiro santifica, primeiro obedece a minha palavra, primeiro santifica, primeiro ora, primeiro tem uma vida de comunhão, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós, vocês vão ver a minha mão operar. Aleluia. Quando afasta o pecado da igreja, a santidade volta e o milagre acontece. Depois que Josué tirou algumas arestas, algumas coisas que não agradavam a Deus, ele começou a conquistar. Não teve mais derrota, meu irmão. Foram só conquistando. Se você ler capítulo 8 a seguir, 7, depois foi só vitória. Quando o pastor Pedro foi sensível à voz do Espírito Santo e começou a tirar algumas coisas que havia na igreja primitiva que desagradava a Deus, que lá também tinha, não era só bênção não, lá também tinha. O milagre começou a acontecer. De 3.000 passou para 5.000 almas, 7, 10 e foram.
É isso que Deus quer que nós façamos. Sejamos fiéis a Ele. Sejamos leais a Ele. O nosso Deus é santo. Ele vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. O apóstolo Paulo diz que eu tenho vos preparado como uma noiva sem mácula, sem mancha, para apresentar ao marido, ao esposo, a saber, Jesus Cristo, ao noivo. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Pode ser hoje o arrebatamento da igreja, e Deus quer que estejamos com as nossas lâmpadas acesas. Hoje é noite de você, aleluia, dizer para o Espírito Santo: eu preciso da tua presença, eu preciso da tua graça, eu preciso me arrepender, eu preciso entrar, aleluia, na tua palavra. Curva a tua cabeça nessa noite. Curva a tua cabeça nesta noite. Marai Candobassúria. E você vai falar com Ele, o dono da igreja. Essa igreja tem dono, ela tem dono. O Espírito Santo falou comigo, ela tem dono. É por isso que eu falo, porque ela ainda tem dono. Muitos que alguns queiram ser dono, mas Deus está dizendo: eu ainda sou dono, sempre vou ser o dono da minha igreja. Curva a tua cabeça, e nessa noite, toma posse das promessas. Depois que houve, aleluia, um concerto, depois que houve, Deus começou a dar vitória, começaram a tomar posse da vitória. É isso que Deus está falando. Senhor meu Deus, a tua palavra fora ministrada, Senhor, com muito temor e tremor. Aquilo que o Senhor falar ao meu coração. Aqui está a tua igreja, Senhor, uma igreja lavada, redimida no teu sangue puro carmesim. Nós precisamos, ó Pai, da vitória. Estamos quase no fim de janeiro, no começo desse ano 2024, e o Senhor tem promessas para nós neste ano. Meu Pai querido, tudo aquilo que o Senhor prometeu para a tua igreja, meu Pai querido, cumpre, ó Pai. Eu creio que o Senhor vai cumprir, porque nós estaremos na brecha, nós estaremos na dependência do teu Espírito, na presença do Senhor. Quebra, Senhor, o vaso, se for necessário, faça de novo, para que possamos nos alinhar pelas veredas da tua santa palavra. Eu sinto a graça